Bom dia, pessoal. Bom dia. Mais um dia com o nosso café da manhã com a terapeuta Nelise Lopes. Hoje, dia 29 de maio de 2020. Exatamente agora vão ser 9:91, 9:02. E mais um dia com o nosso café, com dicas, com bate-papo, com alto astral, iniciando um final de semana nessa sexta-feira linda aqui em Porto Alegre. Eu estou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Aqui em Porto Alegre hoje amanheceu um dia muito bonito, um dia de sol e promete um final de semana muito bonito. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, muito querida, que eu gosto muito e que aceitou o meu convite para falar sobre o seu novo projeto, que é Divino Relacionamento, com a Andréia Novo. Ela que é a esposa do Catuípe, Carlos Catuípe Júnior, que esteve comigo há 2 semanas atrás, falando sobre inteligência emocional. E a Andréia é uma querida, já temos uma amizade há algum tempo e ela agora começou com um projeto, teve coragem de colocar para o mundo esse projeto, porque certamente ela já estava trabalhando há bastante tempo nisso, que é o Divino Relacionamento, né? Que quem não tem um relacionamento, né? Relacionamentos afetivos, relacionamentos profissionais, relacionamentos de amizades. Então, hoje André vai falar sobre relacionamento relacionado a casamento, né? Essa coisa que todos nós queremos, mas nem todos nós temos. E muitas vezes, quando temos, acabamos perdendo. Olha só, até que rimou um pouco. E que não é muito fácil. A gente sabe que relacionamento é uma coisa bem difícil, no sentido de que a gente precisa olhar para nós. Apesar de uma relação ser feita de duas pessoas, isso eu tô falando do relacionamento afetivo, claro, né? A gente tem que estar o tempo todo olhando para nós. E se tu não olhar para ti, tu não consegue olhar para o outro. Se tu não olhar para ti, tu não consegue olhar para o todo, né? Isso é muito verdade. E vamos ver quem é que tá entrando aí. A Karina, bom dia, Karina. Bom dia, Andréia. Já tá na sala nos esperando. Shirley, bom dia. Bom dia, Gold Afeto, que é a Vitória. Sejam bem-vindas, gurias. Vamos falar sobre relacionamento afetivo. Vamos falar sobre casamento. Andréia, nada mais do que elas sabe muito bem o que são essas questões. Andréia que tem um relacionamento já há bastante tempo com Carlos Catuípe, que é o nosso queridão que fala sobre inteligência emocional, com 2 filhas lindas e maravilhosas. E certamente com todas as dificuldades que nós, pessoas normais, temos, né? Certamente, porque quem aqui, né, não tem uma família, não importa se tem uma família que criou ou se é a sua primeira família de pai e de mãe. E hoje conviver nesse período que nós estamos, que é esse confinamento social, onde temos que conviver diariamente, da manhã à noite, 24 horas por dia, durante todos esses dias, né? Então, aí, essa quarentena nos proporcionando conhecer ou reconhecer as pessoas da nossa própria família, filhos, esposa, marido, pai, mãe, enfim. E que muitas vezes não é fácil porque todos nós temos uma personalidade congênita. Todos nós temos, né, essa característica com coisas de sinais, né, de características inferiores e superiores. Então, é mais ou menos isso que acontece, né, dentro da casa de cada um, dentro da relação de cada um, e todos nós temos realmente nossas dificuldades, porque somos seres humanos, estamos aqui nesse plano da Terra justamente para curar as nossas imperfeições. E é óbvio que as nossas imperfeições, elas aparecem muito quando a gente está em contato com outra pessoa, principalmente quando a gente está há mais tempo, né? Então, algumas pessoas me dizem, as máscaras caem, né? Literalmente as máscaras caem. E na verdade é que as pessoas elas se mostram como elas são, né?
E o que que a gente tem que fazer? A gente tem também que nos olhar, nós temos que nos entender, para poder entender, aceitar e perdoar o outro, nós temos que também nos entender, nos aceitar e nos perdoar, porque nós não somos perfeitos. E as nossas características, muitas vezes, elas servem de gatilho, né, acionando as características imperfeitas da outra pessoa e vice-versa, tá o tempo todo isso acontecendo, né? Então, vamos aí, né, com um bate-papo até um pouco antes das 10. Vamos conversar com a Andreia, que vai nos trazer certamente algumas dicas das situações, do que fazer dentro das relações afetivas, né, principalmente de casamento ou quem está vivendo uma relação matrimonial. Não importa, o casamento a gente fala não pela questão do papel, e sim de estarem vivendo juntos. E a gente sabe que isso não é muito fácil, justamente pelo aquilo que eu falei agora. E a Andrea vai entrar, né? Já vai nos dar o prestígio da sua presença aqui. Ela que é uma querida, que vai entrar e vai falar conosco. Então, gente, que a gente tenha aí uma boa conversa. E ao final, então, daí eu vou anunciar quem vai estar conosco na segunda-feira, que também é uma pessoa bem especial, que vocês vão gostar muito, falando um assunto bem interessante. Então, vamos lá, vamos chamar a Andréia. Andréia, esteja a postos aí, vamos lá, vamos conversar um pouco, Andréia. Ó, vamos aguardar. Bom dia, Olá, minha querida! Bom dia, que bom te ver! Que linda que você está, Andréia! Linda, radiante como sempre. É lindo, né? Quero te agradecer. Aqui tem um sol lindo, né? Eu não sei como é que tá aí em Osório. Tu tá em Osório? Tá me ouvindo? Oi? E o meu. Tá me ouvindo? Tá, tô ouvindo sim. Eu vou tirar. Tu consegue me ouvir assim? Tá. Consigo, perfeito, tranquilo. Tô Aqui em tá um dia Osório. lindo, Andréia. Tá em Osório. Também, tô em Osório, tá um sol ótimo aqui, um dia lindo. E bom pra gente bater esse papo sobre relacionamento, né? Eu fiquei muito feliz com o convite, tá? Quero te parabenizar também por essa iniciativa que vem nos presenteando aí toda segunda e sexta-feira, né? Com assuntos maravilhosos. E hoje eu espero aqui contribuir muito, assim, e de repente, nem que seja um pouquinho para alguém, né, Anne? Sempre a gente tem o que trocar, né? O que está aprendendo e o que está contribuindo, né? Então. É o que eu digo, André, a gente é que nem uma receita de bolo, né? Quando tu aprende a fazer um bolo e que dá certo, que fica gostoso, a gente logo já quer dividir aquela receita e falar e passar adiante, né? Então, é mais ou menos isso. Quando a gente aprende alguma coisa e sabe que pode dar certo, se deu certo para ti, pode dar certo para outra pessoa, por que não dividir? E esta é a rede da vida, né? Passar adiante aquilo que deu certo. E às vezes até o que não deu certo, comentar para dizer, olha, eu fui por esse caminho e não foi muito legal. Quem sabe agora tu cuida isso, não quer dizer que tu não tenha que fazer, mas que tenha que cuidar. Então eu quis te convidar, Déia, porque assim, ó, esse assunto, ele é bem importante nesse momento que nós estamos vivendo, né? E nada mais, né, do que tu que tem uma relação sólida com o nosso querido Carlos Catuípe, né, que trabalha muito e fala muito da inteligência emocional, que tem 2 filhas lindas também, mas que com certeza passa por todas as situações que qualquer pessoa passa, né? Ainda mais agora, nesse momento, todo mundo dentro de casa, confinado, se enxergando como se fossem espelhos e sendo maior, né, Anne? Sendo gatilhos um do outro muitas vezes, e não é fácil, né, Déia? E aí quero te perguntar, né, porque vieram algumas perguntas, mas antes das perguntas quero te perguntar assim, como é que nasceu esse projeto, né? Porque tu que é uma empresária, que tem experiência dentro da área da entretenimento, né, que foi proprietária durante muitos anos da Alegria e Companhia, e Hábil Eventos, e tal.
Então, com certeza, assim, tu tem uma certa habilidade, mas foi por esse outro lado, né, Adéia, que certamente tem muito significado também para ti. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como que, que nasceu esse projeto. Sim. Anne, como tu falou, eu venho do meio corporativo, 18 anos trabalhando com isso, né? E em 2015 eu me formei na BPR, né? A Anne foi minha prof, muito orgulho disso. E aí, desde então, eu venho buscando também, sabe, essa questão do autoconhecimento e tudo mais. Em 2000 há 2 anos atrás, a gente acabou se unindo, eu e o marido, para trabalhar a questão da mente vencedora, né? Essas questões internas de sentimento, pensamentos e emoções, né? E esse tema de hoje, que é como lidar com um possível fim, eu me sinto assim muito à vontade de falar isso, porque realmente em 2013 a gente teve um possível fim, né? Eu digo assim que a gente teve uma quase morte no nosso casamento, porque o que eu senti realmente foi uma sensação de luto muito grande, assim, né? Porque a gente chegou a ficar afastado uma semana, foi bem grave, assim, a situação para nós. E aí, quando esse tema veio, eu disse assim, poxa, eu acho que eu tenho muito mais a contribuir no sentido de vivência, sabe? Do que sentir, de como que eu fiz para sair dessa, né? Como que a gente teve essa reconstrução, né? E o Divino Relacionamento, por incrível que pareça, ele de fato nasceu da quarentena, foi um filho da quarentena, digamos assim. E eu tava dormindo, perdi o sono, assim, a gente já tinha muita vontade de começar a falar sobre relacionamento, mas eu tinha muito receio, porque eu ia estar abrindo as portas da minha casa, sabe? Eu ia estar abrindo a minha intimidade. E aí nisso tem um monte de coisa que mexe contigo, porque tu ia ter que estar falando sobre o teu casamento, sabe? Os teus desafios, aquilo que tu teve que abrir mão, porque toda escolha tem uma renúncia, né? Tudo aquilo o que a gente teve que renunciar para realmente aquilo, né, dar certo, para ver essa construção, enfim. Então, na quarentena, eu acordei um dia e me veio assim uma reflexão sobre o divino, né? Sobre o divino relacionamento, que talvez esse seria um nome apropriado. Eu disse, bom, mas por que divino, né? Eu fiquei pensando assim, bah, meio egóico, achei assim, bah, eu me achando meio divino, o que é isso, né? E aí vem toda uma explicação assim, divino, porque realmente o relacionamento ele tem um grande poder de cura, sabe? Então, ele vem hoje como divino porque o outro ele é um espelho teu, né? Então, ele tem essa questão de que a relação hoje ela não é sobre o outro, é sobre tu, sabe? É sobre a tua pessoa, é sobre eu, né? A forma com que eu me relaciono com o outro tem muito mais, diz muito mais de mim do que relativamente ao do outro, né? A forma com que eu me comunico hoje é sobre mim, a forma com que eu me entrego para o meu companheiro é sobre mim, né? E aí veio toda essa questão veio à tona, foi bem emocionante assim para mim, porque eu comecei a escrever muito, eu já vinha nesse processo de escrita, né, desde lá de quando houve esse desentendimento e tal. Então eu gosto muito de escrever. Olha eu aqui, ó, de manhã já saio escrevendo. Então eu gosto muito de escrever sobre isso. E aí eu senti assim, não, tá no momento de compartilhar isso, sabe? E realmente trazer à tona isso. E eu acho que a nossa vivência tem muito a contribuir com o outro, né? E essa questão do relacionamento ser um espelho, é muito profundo, sabe? Porque hoje a gente não vê o divino relacionamento, ele é o autoconhecimento para o relacionamento. E não existiria uma construção nossa, na nossa relação, se não existisse o autoconhecimento. Porque fica uma relação que é sempre a tua visão vai estar relacionada no outro, tu vai sempre estar buscando um culpado para aquilo, tu vai ser sempre a vítima, né? Tu não vai buscar dentro de ti
o que que tu pode melhorar, se realmente tu está contribuindo de forma positiva naquela relação, ou se tu só está querendo receber, né? A gente fica assim, porque é só eu que faço as coisas aqui, porque ele não faz nada, porque esses dias a gente falou, né? Não faz nada. Será que é nada mesmo? Ou será que a outra pessoa não faz o que tu quer que ela faça? Ou do jeito que tu gostaria que ela fizesse, né? Porque às vezes para nós não basta só a pessoa fazer, ela tem que fazer do nosso jeito, né? Então, Sim. assim, essa coisa, Anne, da gente ter que estar no controle, sabe? E mulher tem muito isso, né? A gente quer estar no controle de tudo, então, assim, tem que estar as coisas do jeito que a gente quer, né? Isso é desgastante demais, sabe? Eu descobri, eu sempre fui uma pessoa muito controladora, sabe? Já tive uma equipe de 25 pessoas, né, no meio corporativo mesmo, inserida de fato nesse meio, e foi da forma que eu aprendi, né? Era mais autoritária, não tinha muita flexibilidade. Então, como isso não refletir dentro da tua casa, né, na tua relação? Isso é um grande desafio, né? Tu reflete isso no outro, né? Quando tu vê que tu tá querendo controlar tudo, né? E o controle é uma Sim. questão muito egóica, assim, né? E até que tu tenha um aprendizado daquilo, passa por um processo. Eu vejo o autoconhecimento hoje, Anne, muito próximo da espiritualidade. Eu acho que é o caminho, sabe? É uma porta que vai se abrir para isso, Que né? na verdade não tem como a gente dissociar, né? Não tem como a gente separar o autoconhecimento da espiritualidade, porque a espiritualidade não tem a ver com religiosidade, né, Andréia? Não. É aquilo que nós nos tornamos e queremos nos tornar cada vez melhor. Então, para isso, tu passa pela reforma íntima, pela reforma É, moral. E para que haja uma reforma íntima, essa reforma moral, precisa ter o autoconhecimento. Tu precisa exato. entender que o que tu tem, né? A gente precisa, por exemplo, limpar uma casa, tu tem que saber assim, tipo, por que eu quero limpar essa casa? Ah, porque tá sujo aqui, tem teia de aranha ali, tem, entendeu? Tem coisinhas que eu preciso fazer para que eu possa limpar, eu tenho que saber o que eu tenho que limpar. E esse é o autoconhecimento. Já É. diz, é auto, eu, né? É Eu interno, preciso é saber de dentro, mim, né? eu preciso saber de mim. E isso passa pela reforma, né? Então tá muito ligado à espiritualidade com o autoconhecimento. É. E eu quero te dar os parabéns, Andréia, porque esse é um assunto muito importante, mais ainda hoje, né, de tudo que a gente está vivendo. E eu acompanhei assim a tua história, né? De um tempo para cá, enfim, e a gente sabe o quanto algumas coisas não foram fáceis. E eu quero realmente te parabenizar, porque olhar para si e botar as cartas na mesa e dizer assim, bah, eu sou assim, né? Eu sou controladora, e dentro desse Sim. controle eu queria que as coisas fossem como eu gostaria. E aí, então, quando não é como a gente quer, a gente acha que o outro não está fazendo nada. E na É, e verdade o outro muitas está vezes, às fazendo vezes dentro não, da não. visão dele. Isso, não serve, né? Porque a gente tem que entender que no casamento, né, é uma aliança, é uma união, né? E ali é a união de duas pessoas e cada pessoa ela traz a sua bagagem, né? Sua visão de vida, né? A forma com que ela aprendeu, né? E aí, e no início é aquela conquista, é tudo muito legal, mas depois com a convivência diária, e aí a gente cai nessa questão da quarentena, que se aprofundou muito mais isso, as máscaras vão caindo, como tu falou no início, mas assim, não só as máscaras caem, sabe? Só que tu vai colocando aquela tua verdade e a gente não acostumou a olhar com o teu olhar do ser, sabe, Anne? A gente vem praticando o olhar do ego, né? Que é aquele que cobra, é aquele que exige, é aquele, né, que quer. Então, assim, o olhar da amorosidade eu vejo assim o quanto a gente deixou dentro do nosso relacionamento a gentileza de lado, sabe? E isso é algo Uhum. extremamente importante. A gente gravou um vídeo esses dias falando do elogio e a gente recebeu assim, eu recebi muitas mensagens falando, mas
poxa, mas como elogiar um cara que não faz nada? Né? Vou elogiar o quê? A cueca que ele deixa molhada, a toalha que ele deixa em cima da cama. Então, assim, a gente treinou, a gente acabou treinando a nossa visão para criticar, para apontar falhas, defeitos, né? E com o passar do tempo, isso vai piorando, né? Então, se É tu não verdade. volta para ti, se tu não volta para ti, poxa, mas será que eu tô contribuindo dessa forma? Meu marido entra dentro de casa na porta e qual é a primeira palavra, a primeira frase que eu falo para ele, né? Oi, amor, que bom que tu tá aqui, que bom que tu chegou, que falta tu faz, né? Qual foi o último dia, a última vez que tu validou o teu marido, teu companheiro, né? Que tu elogiou, né? Que ele se sentiu acolhido, importante, né? Eu E é vejo. tão engraçado, né, Andréia, porque as pessoas vão perdendo esse olhar amoroso e de admiração pelo outro, e aí não tem isso, como tu disse, ai amor, que bom que tu tá aqui e tudo mais. Não, são outras formas de falar, outras palavras, enfim, as pessoas vão perdendo essa amorosidade um com o outro, né? Bom, E eu acho bem interessante dentro dessa tua fala, Andréia, para a gente já falar também, né? O que está acontecendo que os casais, né, eles estão, os principais desafios, né, que os casais estão enfrentando nessa quarentena. Então, acho que já emenda com isso que tu está falando para a muito. gente poder, É, porque não tá fácil mesmo, né? não. Tu sabe, Anne, que eu vejo assim, ó. Eu separei aqui até, tá? Fiz uma colinha de assim, acho que foi umas três, assim, os principais desafios dessa quarentena, sabe? Mas ontem, assim, numa reflexão, eu digo assim, o principal desafio e algo que a gente viu, assim, que com certeza você aí em casa pode perceber, é o fato de como a gente não conversa, não tem conversas profundas, a falta de diálogo, sabe? É importante a gente perceber que, que a quarentena ela veio potencializar aquilo que já não estava bem, né? Então, isso é de fato uma percepção, porque lá atrás, a Andréia, com a visão lá atrás, um dia ela falou assim, quando o meu relacionamento estava morrendo, digamos assim, mas como assim? Da noite pro dia, o cara resolve que não quer mais estar casado, a nossa relação não tá dando mais, tá, tá, tá. Não é da noite pro dia, os sinais estão aí todos os dias, né? Então, nada, Verdade. não é assim, ah, o cara dormiu, acordou, não quer mais estar casado, a mulher dormiu, acordou, não tem mais libido, não tá mais afim, né? Não é assim, né? As coisas vêm acontecendo e a quarentena, ela não tá te dando uma saída, tu não tem assim, ó, ah, para aí que eu vou passar o dia fora e de noite a gente se vê. Não, e aí de noite tu se encontrava para falar de conta para pagar, o boleto, as crianças, assunto superficial, sabe? Que tá ali, não tem profundidade, então a falta de diálogo é algo assim que na quarentena tá nos colocando à prova. E eu coloquei como ponto um, assim, é essencial a conversa, sabe? E uma conversa, assim, franca, sabe? Tranquila, uma conversa calma. Eu até coloquei assim algumas dicas, né? A pessoa às vezes ela senta para conversar e ela já senta armada, sabe? Não é assim a defesa já é o ataque, sabe? Já então assim essa conversa ela tem que ser, ela tem que ter um propósito, né? Então essa questão de ter o diálogo, uma coisa que eu acho bem bacana assim, Anne, é saber assim quando a gente fala de conversa profunda, né? E a gente chega numa palavra que é intimidade, sabe? Que não nada tem a ver com sexo, né? Embora na relação é fundamental, a intimidade não é isso. É tu ser próximo, é tu ser íntimo, é tu ser profundo, sabe? É tu se descascar, né? É o teu parceiro saber ali quais são os teus sonhos, né? Os teus medos, as tuas inseguranças, né? Então isso é importante, porque isso vai alinhar uma visão, porque eu vejo o relacionamento hoje como uma pirâmide, sabe?
em toda uma Uhum. estrutura embaixo. E aí tá os dois aqui e o nosso olhar ele tá tendo que ser direcionado para o alto, né? Então essa busca para evolução, para construção, né? O casamento hoje ele se vê muito descartável, né? Ah, se não for do jeito que eu quero, eu separo, aí tá tudo bem, né? Então assim, esse olhar ele tem que estar direcionado dos dois, né? Olhar para o mesmo lado, né? Seguir aquela linha. Uma outra dica, Anne, tu vai me interrompendo porque eu acho que eu engato uma segunda aqui. Ah, Vou me embora. Andréia, me dá só um segundo para pedir para o Ah, pessoal que está na sala, se acharem que esse assunto tá legal e que alguém precisa escutar, ali embaixo tem um aviãozinho, né? Então, assim, compartilhem essa live com as pessoas, porque quantas pessoas. André tá falando aqui, eu tô remetendo aos meus relacionamentos, né? Ao meu relacionamento, que não, que também, né, temos os nossos desafios. Então, assim, ó, vamos compartilhar. E quem tá gostando, dá um coração aí, porque quanto mais coraçãozinho, mais o Instagram leva para outras pessoas, né? Então, assim, vamos ajudar quem tá precisando, que às vezes a gente nem sabe quem tá precisando, mas às vezes uma palavra, uma frase vai ajudar muito a tu, remete às tuas questões e como tu tá lidando na tua relação, né? Porque como tu falou, né, André, a tendência é que a gente olhe só para nós. Ah, eu tô certo, eu tenho razão, não olha para o outro, né? ah, Então, a Lulu da Pomerânia já disse que já compartilhou. Deixa eu só, antes de continuar, Deia, tem uma outra pessoa que não estou conseguindo, que disse que tu ajudou muito ela na questão dos ai, relacionamentos. Só que agora não estou conseguindo voltar aqui para saber quem que é. bom! Que Ela disse que alegria! tu ajudou bastante nessa questão, né? Então, legal que, né, tu tá conseguindo fazer isso. Que Então coisa tá, Déia, boa! pode continuar. Eu só intervi por causa disso. Sim, eu alinhei aqui. Eu também quero agradecer o pessoal que tá aí. Eu não tô muito acostumada a falar e mexer e fazer, então eu vi aqui que tá a Tatá, a Danúbia, eu vi que entrou também. Então, a Vá, minha irmã, eu vi que entrou lá do início. Então, um beijo aí para toda a turma, né? Gratidão por vocês estarem aqui. Então, seguindo, Anne, as top 3, né, das dificuldades da quarentena ali, e a gente até já antecipou um pouco a segunda ali, que foi sobre reclamação, sabe? Então, a questão de reclamar, apontar falhas, criticar, né? Então, é muito mais fácil a gente estar apontando os erros dos outros, né? Reclamar do que chamar. Tu sabe o que? Agora eu vou compartilhar uma coisa aqui contigo de uma vivência que eu tinha lá atrás, que era assim, ó, a forma com que eu pedia ajuda era reclamando. É triste isso. E Então, muitas assim, pessoas fazem isso. fazem. Fazem isso. Sim, Uhum. e tipo assim, ó, eu não era eu não conseguia, e isso é, olha só a importância de olhar para dentro de si, né? Eu não conseguia dizer assim, amor, tu pode trocar essa lâmpada? Amor, eu tô precisando de ajuda aqui com as crianças, né? Tu esquenta a janta que eu vou dar um banho, sabe, compartilhar essa coisa. Era difícil para mim pedir ajuda, sabe? Então, com o passar do tempo, com essa questão, aí tu começa a fazer o seguinte, ó. Que saco, essa lâmpada aqui tá uma semana para ser trocada. Eu chego em casa do trabalho, aí sou eu que tenho que cozinhar, sou eu que tenho que passar. Aí eu tenho as crianças para dar banho. Aí o homem tá lá lendo, ou tá lá, sei lá, fazendo qualquer outra coisa que para ti não é interessante, porque tu quer ajudar dele, tu quer ajudar dele, só que tu não tá conseguindo Ai, ai. pedir ajuda, tu entendeu? E é uma coisa que é prática, gente, sério. A gente tem que iniciar a ter esta prática, praticar, porque um dia tu iniciou a prática da reclamação, sabe? E aí tu colocou ali, tu treinou, que hoje tu faz isso muito bem. Então a gente tem que começar a praticar, pedir ajuda, né? Saber que nem todo dia tu vai estar bem e tá tudo certo,
sabe? Que nem todo dia tu vai dar conta de tudo e tá tudo certo, né? Que um dia tu vai ter que Uhum. chegar pra ele e dizer assim, amor, tô precisando de colo, sabe? Eu tô me sentindo sozinha, tá difícil pra mim, né? Eu tô sobrecarregada. Hoje eu entendo o equilíbrio de um lar, como tu não se sobrecarregar nem fisicamente e nem emocionalmente. Tu saber compartilhar aquilo ali, né? E tu tem uma pessoa, e quantas vezes nós mulheres, sem perceber, a gente exclui o nosso marido, porque a gente quer estar no controle. Então, ou um dia lá atrás tu aprendeu que tu tinha que dar conta de tudo e que era assim, então vamos lá, aí carrega a mochila, carrega bebê, faz as compras, traz as compras, né? E aí tu acaba colocando esse marido de lado, sabe? E a relação hoje tem que trazer ele para dentro da tua relação. Esse também é o papel da mulher, sabe? Trazer ele de volta, resgata esse marido, sabe? Resgata essa relação, ergue as mangas e começa por ti. Né? Essa coisa da gente ter que ficar, o movimento de vir no relacionamento, ele vem muito disso, sabe? Um dia eu tive essa decisão, sabe? Eu resolvi assim, ó, eu não vou esperar por ele. Eu vou fazer o melhor de mim, eu vou me entregar 100%. Eu quero, eu mereço ter uma família bacana, eu mereço que o meu marido seja bom para mim, sabe? Eu mereço. E no momento que tu começa a te entregar, Anne, 100%, muita coisa começa a acontecer, sabe? A frequência muda, né? Porque a gente tá numa linha muito meio a meio. Tu faz isso, eu faço aquilo. Se tu me der isso, eu te dou aquilo, tá? Tu me agrada, eu te agrado. Tu me dá um presente, eu te retribuo, né? Então tá muito assim, a gente aprendeu dessa forma. Por que não 100%? Sabe? Por que não se doar 100%? A gente muitas vezes não faz isso por medo, né? Então, assim, ele vai saber que eu tô ali vulnerável a ele 100%, né? Aí, se eu me entregar total, eu corro o risco de perder, né? Ah, porque só eu que tô fazendo, só eu que tô contribuindo. Então, paga o preço, sabe? Uhum. Paga o preço e aí ali adiante tu vai ver que o resultado ele vai ser diferente, sabe? Porque as coisas acontecem, as coisas começam a acontecer de fato. Relacionamento não acontece do nada, não é milagre, sabe? Não é mágica, sabe? Tem que erguer a manga e construir, sabe? É uma construção, dá trabalho, dá muito trabalho, sabe? Não funciona assim do dia para a noite, né? Então, de fato, assim, erguer essa manga e ir atrás, sabe? Eu vejo assim, ó, o dia que eu realmente decidi mudar, eu tive uma sensação, Anne, que como se eu estivesse abrindo um fecho aqui e tirando uma, sabe? E renascendo novamente, sabe? E esse renascimento, eu vejo assim que não foi um renascimento para ele, sabe? Não foi por ele, foi por mim, sabe? Eu renasci para mim. Até me emociona isso, porque é Aham. lindo, sabe? É uma coisa assim que é tu se despir, né? Ai, desculpa. Ai, a gente, quando faz de coração, né, Déia, isso são palavras do coração e são verdadeiras, e por isso que a gente se emociona, né? Eu também estou emocionada aqui do outro lado, porque eu sei que é uma construção. É uma Relacionamento é uma construção. construção. Tu sabe, Anne, que eu vejo assim hoje, né? Algo que lá atrás eu até nem fazia, mas eu vejo muitas mulheres fazendo. Faltou o papel aqui para mim, um lenço. Eu já tenho aqui. E eu coloquei também aqui como uma dica. Eu quero pedir para as mulheres pararem de fazer isso, sabe? Porque é um hábito também muito mais de nós mulheres, que é para de falar mal do seu marido, Pai, sabe? o que como tem isso, ideia, né?
Eu que trabalho com terapia, gente, como tem isso, né? Tem, Muito. sabe? Para E de a falar palavra mal. decreta, né? Cada vez que tu fala É, mal, tu tá decretando que aquela pessoa é daquele jeito, e às vezes ela não é, porque um dia tu te namorou dela, o que que foi que tu te é, namorou? E aí as pessoas esquecem disso, que tem coisas boas, né? sim. Então, E aí eu vejo assim, ó, às vezes a gente acaba caindo numa armadilha, né? E aí se reúne um grupo de mulheres, assim, é uma competição, né? Pra saber qual é que tem o marido pior, assim. Eu vejo isso acontecer demais. Chega, sabe, é engraçado e triste, né? Então, assim, eu queria pedir assim, parem com isso, sabe? A gente falou lá no início, né? Valida ele, né? Porque o elogio ele é tão poderoso, ele transforma, né? Ele muda a frequência, sabe? E se hoje vocês não conseguem ainda, começa por ti, né? E aí tu vai ver que pequenas coisas vão mudando, começa a fazer um movimento, ó, o movimento divino relacionamento, começa a fazer um movimento ao contrário. Quando tu te perceber que tu tá lá reclamando dele na roda de amigos ou falando mal do marido nesse sentido, antes de dar esse passo, pensa, sabe? Diz assim, não, eu tenho uma oportunidade aqui de elogiar, de validar ele aqui perante as minhas amigas, né? De ressaltar os pontos positivos daqui um pouco. Não faz muita propaganda, mas também não, né? Não queima o filme, né? Porque isso é um ponto assim que eu botei aqui para falar, porque eu acho que é importante. Isso aí me deixa um pouco triste assim nesse sentido, né? Eu tento dar essa luz assim para a mulherada não cair, que isso é uma armadilha, sabe? é, grandes armadilhas, é verdade. E as pessoas estão adorando, Andréia, porque tá É, todo mundo aqui. Deixa eu ver o que que tem aqui. A Lulu da Pomerânia disse que lá atrás, né, ela disse, bah, se eu peço algo já vira um problema em casa, né? A Karina Eik, ela disse que tá aprendendo muito com teus vídeos e os teus posts do Divino Relacionamento. ai, coisa boa, Karina, beijo. A Karina é uma queridona, ela foi aluna, ela é nossa colega de psicoterapia reencarnacionista, só Sim, ai, que coisa que ela boa. tá lá em Santa Catarina. A Lulu da Pomerânia disse que tu tá linda. Obrigada. Ateliê Divina Graça, tu é uma maravilhosa ideia. O pessoal se emocionou bastante, assim. A Karina disse que às vezes pode ser a nossa visão sobre determinada situação, naquilo que tu falou, na verdade. Porque o que que acontece são as nossas crenças limitantes, né, Deia? E dentro das nossas crenças está o aquilo que tu tá vivenciando, né? No país que tu mora, no estado, na cidade, é a cultura também. Então, tu imagina assim, tu cresceu dentro de uma cultura, cresceu dentro de uma família, vendo alguns relacionamentos, e o relacionamento que tu viu primeiro, às vezes é do pai, às vezes é da mãe, pai e mãe, às vezes é do avô e da avó, dos irmãos, e tu vai levando aquilo como verdade. Sim, Fica no teu subconsciente. Então, se tu tem uma mãe que é aquela mãe que é mais autoritária, mais mandona, mais controladora, ela aprendeu a ser assim também. Ela não é a culpada que tu se tornou assim, mas tu viu não. aquele relacionamento, né? E o que que acontece? Tu viu e tu achou que era assim, tá no teu subconsciente. E tu vai retratando isso na tua vida, e aí tu se depara com situações que tu não sabe lidar, e aí tu começa a reclamar, porque não é como tu quer, ou não é É, como tu gostaria, mas tu não sabe fazer de outra forma, então começam as reclamações, né? E é, aí que começa uma coisa bem complicada, que é aí uma outra pergunta que tem, né? Por que que o casamento hoje, né, se tornou algo tão descartável, né? O que que acontece, na verdade, né, dentro dessas relações que ele se tornou descartável? Tu sabe, Anne, que
gente até tinha falado um pouquinho sobre isso, né? Que é realmente ligado à visão, né? Existe alguma coisa, né? Dentro de você, dentro de, né, das pessoas que estão aqui, e que pessoas hoje têm esse pensamento, né? Que o casamento é algo descartável. Que o que que acontece? A gente criou uma crença que, tipo, é algo que se não der certo, lembra que a gente falou? Logo separa, né? Se tornou descartável porque as pessoas não querem construir, né? Elas querem algo fácil, um remedinho, é aquela coisa que tu, né, mudou. Então, assim, dá trabalho. Se dá trabalho, sabe? Construir uma relação, né? A gente, agora mesmo como tu estava falando, né? E aí passa um filme assim. Quantas vezes a gente disse, né? E a gente assistiu a relação dos nossos pais, e isso aqui eu não vou cometer no meu casamento, não vou fazer isso com meu filho, eu não vou. E daí quando tu vê, tu tá lá, né? Na teoria é legal, mas na prática, quando tu vê, tá no teu inconsciente, tu vai lá e pum, sabe? Faz. Se tornou descartável também porque a gente tá agindo pelo impulso, sabe? Então, assim, Sim. não tá, tu não dá um passo para trás, tu não tá pensando antes de fazer, sabe? Esses dias eu fiz um post que, tipo assim, ó, o silêncio é poderoso. Nem tudo tu precisa reagir. Para nem toda conversa tu precisa reagir. A gente tem que agir muito mais do que reagir, sabe? Agir no fato de que realmente agir de dar aquele passo de segurar a tua fala, né? De ouvir mais, né? Quando a gente fala em diálogo e comunicação, o ouvir, ele faz parte disso. Ouvir também é comunicação, sabe? E a gente tem uma necessidade de ser ouvido, de falar, porque parece que a gente quer empurrar no outro a nossa verdade, a gente quer a nossa visão, o outro tem que engolir, sabe? Até que ele não aceite a tua visão, tu fica ali, né, batendo. Então a gente tem que treinar cada vez mais mesmo, olhar o outro como um ser humano, né, com seus É verdade. defeitos, É. as suas limitações, né, os seus anseios, suas angústias, né? Esses dias mesmo eu perguntei pro Catu assim, qual é que é o teu maior sonho, amor? Fazia tempo que a gente não falava de sonho, né? Então, assim, você sabe hoje qual é o maior sonho do seu marido, né? Do seu companheiro, do seu namorado? Será que vocês estão olhando para esse sonho junto? Porque tudo bem, tem um relacionamento ali, é uma aliança, é uma união, mas são duas pessoas que estão ali. Então, existe uma individualidade aqui, uma individualidade ali, e aí ali na frente tem uma união, né? Uma aliança que a gente está olhando para a mesma direção. E lá atrás a gente teve um sério problema, porque eu estava querendo construir uma coisa e olhando para uma direção, e meu marido estava olhando para completamente outra coisa. E a gente estava assim, não estava assim, sabe? Olhando para a mesma direção. Então a gente realmente vai se distanciando, né? Verdade. E eu vejo que isso é um grande desafio, assim, também, né? E por isso os relacionamentos, eles estão se tornando cada vez mais descartáveis, porque não existe conversa profunda, né? Não existe essa intimidade. A pessoa acha que sexo é intimidade, né? E a intimidade é muito mais profundo que isso, né? É. Então, Tem aqui a Shirley Puricelli colocou, é fácil descartar, o difícil é reconstruir, se reinventar, olhar para si. Acho muito difícil. A Júlia colocou, bem difícil a comunicação, até para os namoros. muito, muito. E outra coisa, né, Anne, a forma como que tu vem te comunicando, né? Eu me lembro, assim, que hoje, ainda hoje, assim, sabe, eu tô dominando isso dentro de mim, porque tentando olhar, porque eu sempre tive uma comunicação meio agressiva, sabe, assim, meio impondo, meio, né, falando, assim, de uma forma que é
Às vezes tu tá pedindo, mas a pessoa recebe, não tô dando uma ordem, né? Então, eu venho trabalhando essa questão da comunicação afetiva, sabe? Ser mais amorosa, né? Porque a forma com que o outro recebe, ela vai ser diferente, né? E aí a gente estende para o relacionamento dentro do teu trabalho, o relacionamento com o teu filho, o relacionamento com o teu marido, né? Então aí vem o poder da relação, né? Do se relacionar, né? Com o todo, quanto isso pode ser cura para ti, né? Porque no momento que tu começa a te auto-perceber, a saber que tu não é vítima daquela situação, que tu tem que erguer as mangas e tu também tem que florescer o teu ser, né? Então, assim, que tu tem que olhar para ti com o olho do ser. Quantas vezes eu me culpei, sabe? De não me achar tão boa assim pro meu marido, porque, ai, todo mundo elogiava ele, e elogia ainda, e aí eu não conseguia ver aquela pessoa com tudo aquilo. Claro, né? Eu só conseguia ver os defeitos, né? Como é que eu ia ver ele de uma outra forma se eu tava mal, né? Eu não conseguia Uhum. valorizar a pessoa que tava, eu não tava me valorizando, eu não conseguia enxergar o meu valor, né? Como é que eu ia me entregar 100%? Eu só podia dar metade, porque eu não, a outra metade estava falha, que era a minha contribuição comigo, né? Então, e isso é muito profundo, assim. Hoje eu vejo realmente como uma cura, sabe? Quando eu decidi realizar essa mudança, e na minha percepção foi um pouco radical, levou um tempo, sabe? Mas foi a primeira reação que eu tive. E mudança, eu digo assim, ó, sem esperar reconhecimento do outro, é mudar pra ti, sabe? Eu erguer a manga e dizer assim, ó, eu quero ser uma pessoa melhor e se eu quero ver, isso vai valer a pena. Dizem que vai, né? Eu cansei disso, da onde está levando, eu tô tendo os mesmos resultados e às vezes a forma com que tu vem te relacionando, ela te dá resultados ainda piores do que tu já tá tendo, né? Então um dia decidi que eu precisava ter resultados melhores na minha relação, que eu merecia ter aquilo melhor, né? E que isso eu não podia esperar do outro, eu tinha que partir de mim, né? Isso tinha que vir de Sim. mim. E o melhor retorno que eu tive, Anne, e foi com muito pouco tempo, gente. Assim, ó, eu não sei se foi com um mês assim desse trabalho interno. Eu tava já dentro da psicoterapia reencarnacionista, que foi realmente algo que foi onde eu conheci o ego, as coisas que eu tinha que melhorar, sabe? Onde eu tive que me olhar no espelho, isso foi tão E não dolorido. foi muito fácil para ti, né, Dé? Eu me lembro que foi um ano, porque era um ano ainda quando tu fez o curso, acho que foi lá em 2014, É, 2013. Foi aham. um ano intenso, assim, de Foi difícil, muita sabe? reforma na prática, né? Nossa, foi uma coisa assim que eu já saí colocando em prática, sabe? Eu me lembro que eu busquei ajuda, e muitas vezes acontece isso, eu busquei ajuda para trabalhar o relacionamento com a minha filha mais velha, que eu sentia que eu tinha alguma coisa ali que pegava e eu precisava de ajuda para resgatar uma relação. Gente, a minha filha mais velha, na ocasião, acho que ela tinha 5 ou 6 anos, tá? Só para nós aqui, uma criança, né? Então fui assim buscar ajuda e a gente sabe da personalidade congênita, daquilo que já vem, né? Hoje, né? Nessa vida ela tinha 5 anos, né? Mas já, enfim. Então fui buscar ajuda. Só que quando eu cheguei na terapia para realmente assim buscar ajuda, eu vi que a coisa era muito mais profunda. Eu chegava no consultório da Annelise e eu só falava do meu marido. Eu passava o tempo todo falando do meu marido. Eu falei, mas só um pouquinho, gente. Eu mesmo, sabe? Aquela coisa que tu pergunta, tu responde. Eu falei, mas só um pouquinho. Eu venho aqui tratar a relação que eu tenho com a minha filha e eu chego aqui, eu passo 1 hora e meia falando da minha relação com meu marido.
né? E aí a gente vai se dando conta o quanto é profundo, o quanto a nossa relação estava refletindo naquilo, sabe? Na minha relação com as minhas filhas, na minha relação comigo, o quanto eu precisava olhar para mim para que coisas, né, mudassem. Então eu estava te dizendo, Anne, que assim, em um mês daquilo, eu trocando de roupa com a Sara no quarto, ela me olhou e me disse assim, ó, mãe, eu gosto muito mais da mãe que tu é hoje, sabe? E isso foi algo que pra mim assim não teve preço, né? É algo assim que pô, uma criança, né? O que que eu tava, o que que eu tava doando e o que que eu ia colher logo ali adiante, né? Então aquilo me deu uma força, sabe, para que eu realmente assim erguesse as mangas e saísse me redescobrindo, sabe, que eu me florescesse como pessoa, como ser. Ai, Anne, que coisa! Ai, E ligado a isso, por isso que eu acho assim que o relacionamento ele é cura, sabe, gente? Invistam nisso, sabe? Nessa relação com vocês, né? Na relação com seu companheiro, sabe? Valide ele, traga ele de volta, sabe? Resgate essa relação, né? Isso vale muito a pena, né? Porque tu tá te curando, né? Hoje é. a nossa relação é muito melhor, né? Com a Sara, né? Aquilo que eu fui buscar lá, eu tive algumas respostas. E a resposta estava dentro de mim, sabe? Em algumas coisas que eu precisava mudar, né? E a gente passa tanto tempo querendo que o outro mude, né? Isso é tão ilusório, isso é tão superficial, sabe? E isso não vai levar a nada, porque o outro não vai mudar. O meu marido, ele até podia ter uma boa intenção de mudança, como ele teve várias vezes, eu demorei bastante para despertar. Quando eu comecei com a psicoterapia, um dia eu me emocionei muito, assim, de tamanha gratidão que eu tive por ele, sabe? Por ele não ter abandonado essa relação. Por ele ter passado tanto tempo, sabe? Investindo nisso e eu não sequer olhava para aquilo que ele queria me mostrar. Eu demorei muito tempo, E gente. era tão pouco que ele queria te mostrar, né, Déia? Era muito pouco, Porque sabe? ele Ele é muito queria. simples. Ele é muito simples, ele é muito do natural, né? Da natureza, É, da espiritualidade, né? é verdade. Déia, só tem uma coisa para te dizer, estamos quase encerrando. Ai, que rápido! Eu deixa eu ver aqui. Faltam 7 minutos, 6 minutos agora. Mas podemos Sara, tu entrou aí, finalizar. Sara. Beijo, minha A filha. Sara entrou, queridona. Vamos ver se a gente consegue aqui retomar. O pessoal está gostando muito. Acho que a gente vai ter que daqui um pouco retomar esse assunto de novo, porque eu acho que é muito importante a ideia. Então, assim, ó, muito legal. O pessoal está gostando. Com certeza, assim, pessoal, olha só, compartilhem, porque esse trabalho, ele é um trabalho realmente que esse meu trabalho agora, um café da manhã com a terapeuta Nelise Lopes, ele também nasceu na quarentena. Eu já vinha realizando um outro projeto, que é um trabalho que ainda não foi para o público, voltado para mulheres, e num dia eu acordei e disse, por que não transformar agora que as pessoas estão precisando, né? E eu me Nossa, lembrei, então, assim, ó, podia ser um café da manhã para começar o dia, né? E trazer pessoas que eu sei que são pessoas profissionais boas, pessoas que vivem a vida como a gente vive, na sim, realidade, né? isso aí. E essa foi a ideia aqui, e começou esse mês agora, e tá muito legal, porque as pessoas estão gostando muito, e a gente tem que compartilhar, porque nem todo mundo tem condições de ir numa terapia. Mas É hoje a gente verdade.
com a tecnologia, com as lives, com cursos online e tudo mais gratuitos, as pessoas podem evoluir, as pessoas podem melhorar, Tem né? muita gente contribuindo para isso, né, Anne? A gente tem que buscar, né? Esse trabalho que tu tá desenvolvendo nossa, é fundamental. Tu ter aqui, é uma terapia, né? A gente não deixa de estar aqui fazendo uma terapia em grupo, né? Terapia, porque as pessoas estão vendo assim, puxa, não é só na minha casa que acontece isso, não é só comigo, não é só com meu marido, com meus filhos, não, acontece na casa de todo mundo, tá? E como é que as pessoas fazem para resolver isso? Porque é muito fácil dizer assim, ah, não, não quero mais, deu. Não, porque essa atitude, ela vai se repetir num outro relacionamento. Se eu não olhar para mim, Nossa, né? E eu não me ver dentro desse processo, eu só vou trocar o nome, o endereço e vai acontecer de novo, e né? as Então coisas é vão se necessário repetindo, isso. né? Vão, E com esse certeza. trabalho que tu tá fazendo tá fundamental, André. Assim, ó, vai em frente. Realmente, acho que tu foi iluminada no momento que tu recebeu essa ideia, né, de falar com tanta grandeza e falar com o coração, porque tu já passou por isso e tu é Sim, uma pessoa como todo mundo, né? sim. Então, E levar também essa ideia de que pode ser resgatado, né? Se tem amor, se tem respeito, se tem exato, admiração, né? exato. A coisa ela pode ser resgatada, né, Anne? Exatamente. A Paty está dizendo perfeito, enquanto não nos curamos, as situações se repetem. É isso aí, né? Vão se repetindo mesmo. E eu costumo dizer, mudam os personagens, as histórias são as mesmas, É, é ensinamento para nós que temos que é, olhar para isso. com A certeza. ideia, que pena que estamos chegando ao fim. Passou Sim. muito rápido. Acho que nós vamos ter que marcar de novo. O Ah, com o pessoal aí está maior dizendo prazer. tá Vou dizendo que adorar. quer repetição. Vamos de repente combinar e, e conversar novamente com novas experiências, novas ideias, porque cada vez mais, né, a gente tem E, que se tentar dentro dessa questão toda. O pessoal está dizendo adorou, que tenham mais, né? Adorei, ai, meninas, coisa gratidão, linda, querida. gente. Tenham um lindo dia. Marca Ah, sim. obrigada. Que Volta, coisa volta. boa. Por É. favor, por favor, salvem a live. Eu vou salvar, vai ficar no meu ali na Lá minha. no Anne, eu tenho compartilhado assim diariamente lá no arroba Divino Relacionamento. Se não, eu tô me acostumando ainda com a questão de vídeo, mas os textos que eu tenho feito assim realmente são dessa nova visão, né? Dando dicas diárias, né? Para que a pessoa já comece a resgatar essa relação consigo e com o seu companheiro, né? Eu não sei que tempo a gente tem, Anne, mas eu separei aqui umas dicas para finalizar. Não sei se dá para. 2 minutos, pode Dois. falar. 2 Então, eu separei aqui, gente, assim, ó, um desafio para vocês aí, que é assim, ó, se auto-observar para passar 24 horas sem reclamar. Que tal é essa, Anne? maravilhoso. Ai, ai, ai. Então é um desafio aí que eu vou fazer. Então a gente pode voltar a se encontrar lá no arroba Divino Relacionamento. Eu quero saber, me contem, né? Eu acho que passar assim, essa auto-observação de 24 horas, a gente passar sem reclamar, porque a gente vai se perceber a hora que a gente está reclamando e a gente vai perceber o quanto a gente reclama. Só assim a gente vai conseguir perceber o quanto a gente reclama. Gente, elogie mais, sabe? Se trate com mais amor, se acolha mais, né? Peça desculpa, se desculpe, né? Então, se doe, né? E receba colo. Ai, é isso, Se né? permita, Se se permita. permita, se aceite. Deia, muito obrigada. Obrigada pela tua disponibilidade, obrigada pelo teu carinho, né? Independente de qualquer coisa. Eu te acho uma pessoa muito gente boa, pessoa do bem, que eu admiro, né? A gente tem, na verdade, do profissionalismo virou uma amizade, né? Que a gente já tem há algum tempo.
e eu te admiro muito e eu tenho certeza que esse trabalho vai vingar muito, vão dar muitos frutos. Eu acho que tu tá no caminho certo, realmente, né? E assim, ó, muito sucesso para nós, muito sucesso para ti, que dê tudo certo. Quero agradecer o pessoal que tá aqui, que tá adorando. Faltam 3 segundos, pessoal.